Olá, já ouviu alguém dizer que deixou de crer na palavra de Deus porque descobriu erros na vida daqueles que estavam ensinando a palavra? Isso é uma coisa que Jesus nos advertiu que poderia acontecer. Mas no vídeo de hoje eu quero te ensinar como refutar isso e como continuar crendo na palavra de Deus. Fique comigo, Deus vai abençoar a sua vida. A palavra de Deus diz em Mateus 23, 3, Jesus ensinando os discípulos a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas. Ninguém mais naquela época ensinava a palavra sem viver a palavra do que os fariseus. Jesus então ensina um princípio importante aos seus discípulos. Em Mateus 23, 3 ele diz o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imites nas suas obras, porque dizem e não fazem. Queridos, a palavra de Deus é muito interessante. E Jesus se preocupou em ensinar algo aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos: não anulem a verdade da palavra por causa dos erros dos homens que a ensinam. Uma coisa muito comum na vida de pessoas que não leem a palavra em casa, que não alimentam uma vida devocional, que não estudam as Escrituras, é ficar na dependência daquilo que sai da boca dos homens. Mas é um erro. A Bíblia elogia os crentes de Bereia, em Atos capítulo 17, versículo 11, nos diz o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, examinando-a, as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que embora nós aprendemos a palavra e somos ministrados e devemos realmente continuar sendo ministrados, porque é uma forma também que Deus deu para edificar a igreja, nós não temos que ficar na dependência simplesmente do que sai da boca desses homens. Você tem a palavra de Deus na sua mão. Você tem a capacidade de analisá-la em casa, de ler as Escrituras, de ter discernimento naquilo que a palavra de Deus está ensinando. O erro de homens não anulam a verdade da palavra. Se uma pessoa disse que parou de crer na Bíblia porque descobriu que aqueles homens estavam ensinando ela, estavam vivendo errado, é sinal que essa pessoa nunca estava focada nas Escrituras, ou ela nunca teve um novo nascimento, ou teve alguma experiência em que denotasse que a palavra de Deus é a verdade para a vida dela. Porque erros de homens não anulam a verdade da palavra de Deus. Jesus ensina os seus discípulos o seguinte: não desprezem a palavra, porque os fariseus ensinam a palavra e não a cumprem. Não, prestem atenção na palavra. Assimilem aquilo que eles estavam ensinando. Muitas pessoas deixaram de aprender a palavra ou crer na palavra porque viam as pessoas ensinando muito bem e se escandalizaram ao descobrir que esses homens não cumpriam aquilo que ensinavam. Jesus nos ensinou algo. Ele disse: não anulem a palavra por causa de erro de homens. Não descreiam na palavra porque os homens que estavam a ensinando estavam vivendo de forma errada. Pelo contrário, eu diria para você o seguinte: a Bíblia nos ensina que nós temos que reter tudo que é bom. Nós temos que saber fazer separação. Talvez você encontre alguém de bom caráter, de boa índole, uma pessoa que tenha uma conduta pública, que não haja questionamento, mas ao ensinar a palavra ela muda textos bíblicos. Ao ensinar a palavra ela comete heresia, mudando a palavra, ensinando de forma errada. Nesses homens você não deve acreditar. E infelizmente quem olha para pessoas, independente da pessoa errar ou não, talvez ela vai acreditar naquilo que a pessoa fala. Analise sempre a palavra. Os crentes de Bereia, a Bíblia diz, mesmo sendo os apóstolos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo que estavam ensinando, eles tinham o cuidado de examinar. Sempre examine as Escrituras e que você possa guardar isso. Erros de homens não anulam a verdade da palavra. Deus abençoe sua vida.